E aí, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E esse com certeza vai ser um episódio que tem cheiro, gosto e um sentimento de saudade de alguém, provavelmente de vó, de mãe, porque o episódio de hoje é tudo sobre fermentação natural. E o convidado é um cara que dá vontade de você abraçar e ficar comendo pão o dia inteiro. Fernando Beber, da Pão e Coração. Amigão, muito obrigado pela presença, porque eu sei que para você estar aqui agora, você precisou desdobrar tanto. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Realmente, né, foi uma correria para estar aqui, mas falar de pão, falar desse alimento que vem antes de Cristo é maravilhoso. E as pessoas querem conhecer um pão de verdade, né? Na verdade, eu quero que você comece falando... Você nunca sonhou em ser padeiro, é verdade? Não, nunca sonhei em ser padeiro mesmo, não. Eu sou de Tombos, vim para Belo Horizonte em 97, vim trabalhar com uma tia minha no Jardim América, uma padaria convencional. Eu fui ser gerente, né, gerente geral de loja, e não entendi por que o padeiro errava tanto. Eu ia para o Ceasa também, comprava a farinha mais ruim que tinha e achava que o padeiro que fazia pão não era farinha, e comecei a entrar para dentro, comecei a fazer alguns pães, comecei a me encantar. Um belo dia eu tinha que sair de lá, tinha que seguir minha vida, e falei, preciso de uma profissão. Aí tinha um confeiteiro lá, o Geraldo, que eu me lembro disso, ele falou, cara, eu não ganho dinheiro com pão porque eu não estudei. E aí eu fui atrás de conhecimento, fiz um curso no Senai de panifeiro, que são 8 meses, então eu estudei para conhecer máquina, conhecer os ingredientes, né, ter uma base da panificação, e aí segui minha história, comecei como padeiro. Amigão, o que é esse tal de fermento? O fermento que você está falando é o levain, né? Fermento natural. Na verdade, a diferença do fermento natural para o fermento de indústria, você pega o fermento de indústria, o fermento fresco ou desidratado, que é o seco, ele tem uma levedura só, ele tem uma levedura mais forte ali, que vai entrar e vai acionar muito mais rápido esse pão. E o fermento natural, o levain, ou massa magra na Itália, ou sourdor nos Estados Unidos, ele tem mais de 1.500 leveduras ali, vivas. Então é muito mais complexo, né, a fermentação natural. Então é muito mais demorada, né? Essa é a grande diferença. Mas o fermento de indústria não é um veneno, não é um câncer, igual eles colocam aí em muitos pagueiros. Você faz bastantes pães bons com fermento de indústria, só que tem que saber usar na medida certa, que aqui no Brasil essas coisas não acontecem muito. E qual que é a vantagem da fermentação natural? A vantagem da fermentação natural é, primeiro, que é um pão que demora mais para fermentar, né? Então a gente fala aí de no mínimo 8 a 10 horas, mas o ideal na fermentação natural é que você bata a sua massa e deixe para assar no outro dia, então 24 horas. O fermento natural, ele te dá um pão com essa 24 horas de maturação, que deixa muito mais leve. Você come um pão, você não vai se sentir empazinado, né, com o estômago cheio. As proteínas que tem ali no glúten, elas quebram, né, começam a ser quebradas. E é um pão que é um probiótico, né? Se faz bem. Ontem eu estava até falando com uma amiga minha, que ela é padeira também, foi me visitar lá ontem, Daniela, lá da Amopane. E ela falando, Fernando, eu fico revoltada, porque todo mundo fala que glúten engorda. Glúten não engorda, que engorda é o amido que tem na farinha, né? E o amido, quando você faz a fermentação longa, com esse tempo, o que o fermento come numa farinha? O fermento, ele gosta de açúcar. Então ele vai lá, come o açúcar que tem no amido da farinha e começa a soltar os gases. Se você faz essa maturação longa, esses açúcares vão sumindo. Então o pão, além de ser vantajoso, que é um probiótico, que tem uma levedura viva ali, você ainda tem o valor nutricional muito alto, e que é um pão que faz muito bem. Cara, na Europa não tem ninguém com esse problema que a gente tem tão grande hoje aqui, com problema de glúten. Esses fermentos biológicos secos, eles prestam?
Olha, presta. Por exemplo, se eu vou fazer um pré-fermento, pizza, né? Eu tenho uma pizza lá que ela matura por 6 dias. Então a gente faz um pré-fermento que chama polish. Você usa o ideal de você usar uma massa de qualquer pão que você for usar, um fermento biológico, um fermento fresco, né? Ou um fermento seco, né? Que é usar no máximo 1%. Eu, quando uso nos meus pães, eu uso de 0,1 a 0,3%. Então, o que quer dizer isso? Para cada quilo de farinha, você usa 3 gramas de fermento. E o grande diferencial é deixar isso maturando. Então, as nossas massas de pizza maturam de 5 a 7 dias. Então, ela fica na geladeira. Então, quando você come essa massa, é muito leve. E não tem aquele fermento forte na massa, igual tem o pão de sal de todo dia aí, que na minha opinião, um câncer para sociedade. Para a sociedade, para as pessoas. Por quê? Justamente por causa do fermento? Primeiro, hoje que você tem as grandes indústrias com grandes desafios, né? Que a padaria artesanal chegou, né? O meu sonho é que cada lugar, cada espaço pequenininho, cada quarteirão tem uma padaria artesanal com um padeiro lá dentro, igual eu sou lá, né? Igual a Albertina, lá na rua Rio de Janeiro, igual a Paula Bonomi, lá na Paula Bonomi, na Bonomi, igual o Camilo, lá na Compânio, igual o surgiu o nome agora do Furtini, né, que é o pão do Furtini. São pagueiros dentro do seu negócio, cuidando do seu negócio. As grandes indústrias, ela vai fazer um pão de sal, ela usa a pior farinha, congela isso, aí dentro de um pão de sal você tem umas 8 enzimas, que é para dar sal, que é enzima para isso, melhorador de farinha, que corrige tudo que tem de errado na farinha. Então é um pão muito cheio de química, e é um pão que se bate, modela, põe para crescer e assa em 4 horas. Em 4 horas, a autólise que você vai fazer um curso lá comigo, você vai ver que a autólise de um pão que a gente faz, a autólise, você misturar farinha, água e deixar por 2 horas na geladeira, é quase o tempo que se o cara faz o pão, bate e assa e põe para vender no cesto, na padaria. Então ali você não tem um pão de qualidade. Sim. Amigão, como que a gente faz um fermento em casa e como cuidar? Olha, porque azeda, pode dar bolor, pode ficar podre ou crescer desproporcional. Eu sempre tenho que jogar massa fora. Eu acho que entender de fermentação natural mas isso tem coisas que a gente está resgatando, né? Assim, tem a história do pão de Cristo lá atrás, que, né, as nossas tias, o nosso passado aí de cozinha fazia muito, né? Eu acho que é criar entender, ir para a internet, quem nunca fez, fazer um curso para entender o que é uma panificação de fermentação natural e criar seu próprio fermento e deixar na geladeira, que é lindo, cara. Se você presentear uma pessoa com pão, você fazer o seu próprio pão para consumo próprio, primeiro, é lindo, você vai cuidar da sua saúde, cuidar da sua família e ainda é muito mais barato. Isso é verdade porque... Muito obrigado pelo presente que você me deu antes de começar esse episódio. É um pão, cada um mais bonito que o outro. Tem história ali, de fato. É mesmo, é pão e coração mesmo. Em uma guerra de pães entre França e Itália, você fica de qual lado? Cara, aí Olha, eu outro dia ouvi uma coisa tão engraçada sobre cozinha, né? Assim, eu nunca tinha parado para pensar, e é uma grande verdade, assim. Os franceses, eles têm muita técnica, os caras são fera mesmo. Né, você pega os croissants, pega o Segri, que hoje que tem uma confeitaria incrível, a própria cozinha, né, são muita técnica. Mas a Itália, eu gosto muito que a Itália, é ingrediente sempre, né? É um amigo meu que fala que a cozinha francesa é técnica, a cozinha italiana é ingrediente. E eu gosto muito da Itália. Não é porque as raízes são de lá, não, mas eu gosto muito da Itália. Dessa composição toda. E o Brasil, onde que entra nisso? A gente não é bom em fabricações de pães? Não, hoje a gente tá bacana. Tem bastante gente boa no Brasil fazendo muita história bacana, assim.
Eu acho que o pão de fermentação natural tem 90% ainda de crescimento, poucas pessoas conhecem, e ainda a gente tem um desafio muito grande, quem é de ateliê, quem se propõe a fazer um trabalho muito sério, porque tem a maquiagem de indústria, maquiagem de rede de supermercados, que fala que está vendendo um pão de fermentação natural, e não é de fermentação natural, é um pão ali com fermentação mista, que a maioria das vezes feita em 8 horas, 6 horas, e não é uma história legal. A indústria agora lançou, eles chamam de massa magra e líquida, que é um levain que dura 4 meses, em temperatura ambiente ou geladeira, que tem as duas, tem ele em pó e tem ele líquido. A sua presença aqui, ela é muito importante hoje porque nós brasileiros, a gente foi criado e a nossa cultura é o famoso pão francês. O pão de sal, o pão da padaria mesmo, que tem um valor mais baixo. Mas o que a gente deve apreciar num pão artesanal? De qualidade, de sabor, de textura? Olha, isso aqui em variações, o pão eu falo que é um infinito muito grande, isso aqui tem inúmeros pães, né? Centenas de pães mundo afora, mas um pão de boa qualidade, principalmente é um pão que você come e você não vai ter esse problema de muito fermento, muitos produtos químicos, né? Você vai ter um pão mais alveolado, mais saboroso. Um pão, outro dia eu tive uma pergunta muito legal assim na minha padaria, que falava, pô, seu pão dura quanto tempo? Eu falei, dura 5 dias para comer em casa, consumo. Não, mas pô, pão de fermentação natural não dura mais? Não dura mais. Ele dura 5 dias, você pega um pão grande, assa, põe ali, põe um pano por cima, você vai cortando ou leva para o freezer, né, que aí você tem a durabilidade de 3 meses até. Mas a duração de fermentação natural são 5 dias. O que eu acho é que as pessoas têm que pesquisarem mais. A gente vive um momento hoje muito bacana na alimentação, assim, que o café já não é o mesmo café, que a cerveja já mudou de patamar, e os pães vêm com essa também, assim. Eu acho que um pão, com essa crise que está aí hoje, eu estou falando até para quem vai fazer em casa mesmo um pão, né? Você imaginar que você pega 1 quilo de farinha, uma farinha de boa qualidade, vamos falar de R$8, e você faz 4 pães de 500 gramas, sustenta bastante gente, sim, né? O pão é mágico. Amigão, e como que a gente vai escolher uma farinha boa de qualidade? Porque tudo que a gente tem acesso hoje, o pão tá caro porque o dólar subiu. Todas as farinhas de qualidade são internacionais? Não, pelo contrário. Hoje eu faço um trabalho com a Moinho Mocasa, que é o Moinho lá do Rio Grande do Sul. Eles não têm essa farinha no supermercado, é uma grande briga que eu acho que eles tinham que ter essa farinha no supermercado, mas eles têm nos revendedores aqui. Aqui é a Nova Safra que faz isso. Mas a farinha, quando você vai no supermercado, a primeira coisa que você tem que olhar é o rótulo dela. E olhar a quantidade de proteína que tem. As farinhas hoje são brasileiras, tem muita coisa ruim, mas já tem muita coisa boa. Tem bastante. Moinho Mocasa é um exemplo, mas tem muitos moinhos bons aqui no Brasil, fazendo um belo trabalho. É olhar a quantidade de proteína. Se tem acima de 10% de proteína por 100 gramas de farinha, é uma boa farinha para fazer um pão artesanal. Você é especialista em panificação e também dá cursos para gente que ama pão e ama receber pessoas em casa, começar a fazer o nosso próprio pão em casa. O que a gente precisa para começar esse processo? Olha, eu dou muito curso mesmo. Hoje, ano passado foi 500 alunos, mais ou menos, né? Que palestra, cursos, né? E palestras em faculdade. Eu acho que a primeira é tomar uma picadinha do levain, assim, quando você começa a comer um pão de fermentação natural e começa a gostar muito. E entender esse processo, ter uma alimentação melhor. Essa é uma briga que eu tenho hoje aqui comigo, assim, sabe? Porque na minha ansiedade, nas minhas coisas que hoje, eu tenho uma briga para perder peso e conhecer melhor a alimentação. Já conheço tudo de pão, mas sangue de casa não faz milagre. Mas
Eu acho que para começar é pesquisar mesmo, procurar um professor, vai lá fazer curso comigo e pesquisar na internet. Eu tenho um projeto agora, no meio do ano agora, começar a fazer uns cursos online para quem está começando, para quem é dono de padaria, quer entender o que é uma panificação artesanal, colocar isso lá na padaria também, mudar a história do cara. Eu acho que o princípio é conhecer, comer e pesquisar, e é fácil, não é difícil. Criar um levain, pesquisar, vai errar a primeira vez, vai errar a segunda, mas vai, pesquisa, é maravilhoso. Quando você tira um pão do forno e é bonito, é maravilhoso, você quer um presente, você se dá um pão de fermentação natural. Como fazer um pão em casa? Farinha, água, sal, aqui que escrito aqui, né? Farinha, água, sal, o levain, e boas técnicas. Dá para assar um pão na panela. Depois eu vou até te mandar 3 links para você colocar tem 3 pães que eu tenho na internet que eu fiz em parceria com o pessoal de uma panela aí, para quem quiser começar. E, cara, testar. Porque agora, por mais que a gente goste de comer, entre alguns desafios. O nosso forno caseiro, ele é próprio para fazer pão? Mas dá para fazer com panela. Você pega o seu forno caseiro. Porque o grande desafio da padaria é que você precisa de uma coisa na padaria, que é um forno muito forte, de elástico, e que a hora que você entra com pão, principalmente os pães artesanais, e sal. Pães doces não precisa disso. Você precisa de um vapor, 6 segundos de vapor. E sem esse vapor, o pão fica opaco, não abre o que a gente chama de pestana, que é aquele corte bonito, não dá coloração e não dá crocância. Então, como que a gente faz isso em casa? Pega uma panela de ferro, pega o seu forno, liga ele bem alto, uns 250 graus mais ou menos, deixa a panela lá 1h30, depois tira a panela, coloca o pão, dá o corte, tampa a panela, leva para o forno, 20 minutos, tira do forno, destampa a panela só para ele dourar, fica um pão bem parecido com um pão das melhores boulangeries do mundo aí, e dá para fazer coisa boa com isso. Se eu quiser me especializar bem no assunto, porque todo mundo hoje, quando vai construir uma casa, ele quer ter um cantinho da área gourmet, da cozinha gourmet. Eu preciso ter um forno próprio para fazer pão? Olha, tirando a panela, que é... Aí você teria que ter, assim, um forno com vapor e tal. O grande problema hoje, porque ainda não... A gente começou agora, algumas indústrias de fornos, fazer alguns fornos menores para casa, assim. Você tem algumas coisas no mercado, boas aí, de fornos, mas é tudo caro, tudo é 10 mil reais, 11 mil reais. Fazer pão não é barato, sabe? Um pão de qualidade. Quem vai montar uma padaria, o primeiro negócio não é barato. Mas encontra fornos de 7 até 30 mil reais. Você tem um monte de variações aí de preços, importados ou não, mas tem algumas coisas bacanas, pequenas para casa hoje, sim. E a harmonização de pães? Com o que eu posso rechear, incrementar ou tomar também? Aí é infinito, né? Não, o pão, você pega um bom pão rústico, um italiano, uma baguete, você faz um sanduíche com parma maravilhoso. A gente tem um sanduíche na focaccia lá agora, que é com casca de azeitona, alface, tomate e salame hamburguês, tem um croissant com parma, pesco e burraca rasgada. Então, assim, eu acho que o pão é um coringa tão forte, assim. Você faz um pão, pega um pão de fermentação natural, feito, ou comprou, fatia, põe no seu freezer. Você chega, você pega 2, faz um tostex, faz uma brusqueta, vai tomar com vinho. Chegou em casa à noite, põe na misqueira, faz um misto. Então, vou pegar um queijo, toma com vinho também, né? Então, é uma variação imensa. Pão é mágico, cara, assim, é um alimento... tem sentimento, na verdade. Eu falo que é muito engraçada a panificação, né? Você fala, quantos chefes de cozinha
fera tem assim hoje em Belo Horizonte? Pô, tem um monte. Quantos bons pagueiros tem? Você conta na mão. Porque você tem uma levedura viva, você precisa controlar ela. Isso é o mais legal da panificação. Toda um bom pagueiro, assim, né, na nossa profissão, eu falo muito isso no meu curso. Você precisa de 6 coisas para ser um bom pagueiro, 6 características, 6. Em sexto lugar, você precisa ter uma boa relação com o seu fornecedor. Porque você quer ter uma linha de produto artesanal, você não vai comprar de indústria. Você tem que juntar os melhores ingredientes para você construir um produto de excelência. Em quinto, é essa matéria-prima, né, que você vai selecionar dos seus fornecedores. Então, quinta matéria-prima. Porque você vai ver a importância. Mas quinta matéria-prima, a matéria-prima em quinta. Em quarto é maquinários. A gente estava falando agora, o forno, se não tiver vapor, você não consegue ter um pão bom, né? Em terceiro é conhecimento técnico, né? Você tem que todo dia estar buscando, estar se aperfeiçoando, né? Em segundo, é gostar do que faz. Ontem eu fui embora para casa 1h da manhã, acordei hoje às 7h, mas a maioria das vezes eu acordo às 5h. Chegar em casa agora, vou tomar um banho, vou fazer mais, acho que é 900 corações que eu tenho que fazer, fico na pizza, vou para casa de novo 1h, amanhã eu volto 6h. Então, se você não gostar do que você faz, você não vai ser pagueiro, né? E o primordial para o cara ser um pagueiro, que aí, isso é mágico no pão, é percepção. Você pega uma receita de pão, coloca para 10 pagueiros fazer, vai sair 10 pães diferentes. Porque é a percepção. Quanto tempo vai bater essa massa? Depende. Depende qual maceira que você quer bater. Cada maceira tem uma rotação diferente. Qual farinha que você está usando? Se é uma farinha que tem muita proteína, o gabra é forte, o gabra é alto, o gabra é a força da farinha, né? É um batimento de um jeito. Você vai entrar com água gelada ou com gelo, porque a água gelada ela não deixa o atrito da massa com a maceira, ele não pode passar de 26 graus. Então depende dessa temperatura que você vai, né? Que você vai achar aí. Então é mágico, é percepção. Fernando, eu consigo sentir amor nas suas palavras ao falar de pão. Que sentimento tão forte é esse você tem? O pão me salvou, né? O pão, eu tenho tudo que eu tenho, graças ao que hoje é o pão, assim. Que é me emocionado, porque tem um déficit de atenção, descobrindo agora que eu tenho um déficit de atenção gigantesco. Estou parado 1 minuto aqui, né? E o pão é a única coisa que consegue me manter centrado. O pão é que me levou para viagens todas que eu fiz. Onde que eu moro hoje é o pão. Assim, eu sou muito agradecido a esse alimento que mudou minha vida. O que você sente quando alguém fala assim: Fernando, esse é o melhor pão que eu já comi na minha vida? Cara, na verdade eu acho que eu sempre falo nas minhas aulas, quando alguém... As minhas aulas é muito pessoas que querem aprender, mas tem muita gente que está começando o negócio. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Cara, para mim, para o pagueiro que ama o que faz, a maior realização é o cara te chamar e fazer um elogio pro seu pão. E o melhor ainda é quando a gente vai ficando mais velho, que você não tem ego, você sabe que isso é uma responsabilidade a mais. Esse elogio é uma responsabilidade para você tentar melhorar a cada dia. O Fernando Beber não nasceu pronto. Não. O que você teve que passar de desafio até para chegar hoje a Pão e Coração? Porque eu vi que você já teve uma falência. Já tem um monte. Um monte de sócio. Nossa, foi desafios e desafios, assim, né? Eu um pouquinho na minha carreira, em 97, eu fiquei até 2003 nessa padaria, saí, aí fiquei em uma empresa que eu amava trabalhar, amo os donos até hoje, a Carol vai muito na minha loja, que é o Ed Feinsburg, a Bom Especial, fiquei 11 anos com esse povo, amava a empresa, amo, né, tá lá até hoje, foi uma base muito boa que eu tive.
Depois tem um cara que foi muito importante na minha vida, a gente montou um negócio junto, que é o Léo Mendes, que a gente fez o Mercado Grano, né? Que lá no Jardim Canadá foi uma referência muito grande, assim. Acho que mudou muito a minha história, porque eu era muito de indústria, né? Eu era muito fechado, ninguém me conhecia. E a gente foi para um restaurante aberto, né? Que eu era sócio, que eu era o pagueiro desse lugar. E o Léo, com muitas referências, o cara que viajou o mundo inteiro, então a gente tinha muito essa troca de ele não sabia fazer pão, mas sabia me informar o que era um pão lá fora, e sempre me incentivou muito com livro, com pesquisas, assim. Então eu pesquiso muito o que é hoje, assim. Saí de lá em 2019, aí começou as falências, que entra com um monte de sócio que não tem nada a ver, assim. Aí até que eu fui dar consultoria em 2020 para as grandes redes, assim, grandes redes de supermercado, para a indústria, aí que eu falo que a rede de supermercado, ele quer pegar essa fatia do artesanal que ele está vendo, que está chegando, né, do pequeno produtor ali, do pequeno artesão. E em 2022 para 2023, eu já não aguentava mais ficar dentro dessas empresas que cada empresa tem um sentido e um conceito, né? O meu conceito não é esse, o meu conceito é trabalhar com produto de qualidade, que orgulho, ouvir isso aí que você falou, o cara chegar na mesa e falar de um produto, e aí não tinha muito a ver comigo. Aí como eu moro no Alphaville, eu vi que não tinha nada lá de padaria de fermentação natural, de uma pizza clássica italiana, maturada, legal assim, aí a gente montou. Em princípio eu montei com o meu cunhado, o Igor, e com a minha esposa. Agora no finalzinho do processo, agora o Igor saiu da sociedade, hoje eu e minha esposa tocando esse projeto lá, que empreender nesse país não é fácil. Sim. Né? Você prefere montar planilhas ou fazer pão? Para fazer pão, eu sou péssimo em planilha. Porque você, como empresário, vamos falar assim, porque a gente está no âmbito do empreendedorismo também, você não quer sair da linha de produção. Não. Isso até é um defeito, assim, que eu tenho muito. Hoje eu já melhorei muito, assim. Eu sempre centralizei muitas coisas em mim. Hoje não, hoje eu já tô com a cabeça bem aberta, assim, de que a gente não vai a lugar nenhum sozinho, e não adianta você ficar com aquela, tentando ser o mais certo possível, perfeccionismo ali, né? E hoje eu tenho uma equipe muito boa, assim, tenho braços direitos, assim, na pizza, no pão, pessoas encantadoras que trabalham comigo. Mas eu não dou conta de escritório, de fazer planilha, de financeiro. Eu gosto mão na massa, de criar produto, isso é o que eu mais gosto. O que é mais fácil, fazer pão ou pizza? Pizza é mais fácil, né? Porque pizza é uma massa só, fermentou, você controla o seu processo ali de fermentação fácil, cresceu, você abriu e ainda jogou um recheio por cima que ajuda muito, ainda vai quente pro cara comer, né? O pão não, o pão é aquela história da percepção que eu te falei, que é controlar essa levedura. Eu brinco que cada pão tem 2 processos e uns 3 pulos do gato. Um pão você tem que assar com temperatura maior, o outro não. Se a farinha, você mudou a farinha, você tem que diminuir a água, você tem que aumentar o vapor. Então o pão é mais difícil. Mas, Fernando, você é um cara que não sabe brincar. Por que eu tô falando isso? Se a gente pegar agora, abrir o Instagram da Pão e Coração e ver a pizza, você vai ver que é uma pizza com aliste, com presunto parma, com um parmesão maturado há 12 meses. Cara, eu fico imaginando o sabor. Deve ser sensacional. Eu luto por ingrediente. Isso é uma história que eu luto mesmo, assim. As nossas pizzas... Vai até sair agora um vídeo com Vicenzo. Meus queijos, 90% é do Vicenzo, que é um italiano que faz um queijo espetacular de búfala. Os embutidos são todos da Sagrada Família, lá de Montes Claros, que é uma charcutaria incrível, do Hugo.
E a diferença é que a charcutaria, para mim, é o terroir, que eles têm lá, né, aqui do norte de Minas, que eles têm um salame com baru, que é uma coisa fantástica, assim. A minha pizza mais vendida hoje é uma pizza com chorizo espanhol, que é um embutido deles. A farinha da mocasa, azeite, meus ingredientes são todos selecionados. Eu acho que não tem milagre. O que você coloca para dentro do forno vai sair do forno. Você colocar um produto meia boca, vai sair um produto, uma pizza meia boca. Eu acho que o meu papel lá é só tentar controlar que os processos não sejam errados, assim, sabe? Os dias, batimento certo, controlar a maturação, né? Conseguir isso, graças a Deus eu consigo bem, assim, que a equipe engaje comigo e compre, né? Compre a ideia, que já comprou mesmo, assim, de que produto de boa qualidade, isso faz muita diferença. Como que é o processo de produção, de montar uma receita? Por exemplo, a pizza que você mais gosta, qual que é lá? A pizza que eu mais gosto é uma pizza de bucantino com pesto. E como você chegou nessa receita? Eu acho que o pagueiro, o cozinheiro, você tem que comer, você tem que rogar, você tem que viver, você tem que, né? E aí a gente começa a pensar e o que vai ser. Ter ideias, que também essa coisa, eu criei, não, quase todo mundo copia tudo, né? Você tem que ter as ideias e pensar no que você quer para você de melhor, assim. Essa pizza me surpreendeu muito porque você pega um pesto, nosso pesto é feito com castanha de caju, que é bem saboroso e ainda traz aquela cremosidade da mussarela de búfala fresca, né? Que é o bucantino, assim. Bucancino, né? Que chama. Ou flor de latte, né? A gente chama de flor de latte, que é a burraca bem fresquinha. Então é a pizza que eu mais gosto. A pizza que mais vende, por exemplo, tem coisas que acontecem na alimentação assim, que eu ia fazer uma de pepperoni com parmesão ou talvez com vinagrete de machixe. Estava em dúvida assim. Fiz o pedido para o Hugo da Sagrada Família, não tinha, ele mandou o chorizo. Eu só coloquei o chorizo, achei o sabor espetacular, parmesão só por cima, finalizo com parmesão, é a pizza mais vendida lá hoje. É incrível mesmo, assim. Massa de pizza tem que ser grossa ou fininha? Tem que ter borda, né? A pizza napolitana, ou a clássica italiana, o grande astro dessa pizza é a massa, não é recheio. Lógico que tem que ser uma combinação de todos os bons ingredientes, mas é massa e molho. Para mim, a minha melhor pizza que existe no mundo é a marinara, que é massa, molho, lâminas de alho e uma poeira, um pouquinho só de parmesão por cima. Aí você vê se o cara é bom pizzaiolo mesmo, né? Que você vai comer. Você quer ver se o cara é bom pizzaiolo, come o crostini dele. E aí você vai ver se a massa é boa. Mas a massa tem que ter borga, aquelas borgas todas alveladas, que ali você vê que foi uma fermentação bem feita. E principalmente uma coisa nessa pizza napolitana ou clássica italiana, que você tem que ver, aquelas pintas que tem na bordinha, sabe? Que todo mundo acha que aquilo não é queimado. Não, aquilo é reação de Maillard, que ali, quando ela está toda pintadinha, que a gente chama de leoparga, que a massa foi bem maturada. Por exemplo, lá a nossa massa, se não maturar 3 dias, ela não dá essas pintas. E que é maravilhosa, né? As pessoas estão aprendendo agora. Falam, não, é queimada. Não é queimada. Que são os açúcares, que é a reação de Maillard com forno muito quente, que dá aquela coisa linda na pizza. De quem foi a ideia da Pão e Coração? Porque ela não é uma padaria. Não, a ideia da Pão e Coração foi o seguinte. A marca foi incrível. Eu conheci a Isabela em 2021, né? 2021. E fui para São Paulo e ela tinha uma amiga que namorava o Fábio Maca, que é um calígrafo e poeta incrível. Quem puder, vai lá no Instagram dele, veja, Fábio Maca. Aí eu queria fazer uma marca, falei com a Isabela, me apresentou ele. E a gente ficou conversando um dia à noite lá. Ele foi lá para casa, assim, onde eu estava ficando hospedado lá em São Paulo. A gente conversou, assim, umas 2 horas, falei a minha história toda com ele. E aí ele veio
cara, se você lê o texto, eu chorei umas 3 vezes a hora que ele contou a minha história. Eu saí com 21 anos da zona rural de Tombos, cara, né? Assim, então, de onde nasce o trigo, também se nasce o fagueiro, né? Sim. E a história é incrível, assim. Aí, em princípio, não gostava muito, achei incrível como ele contou a história, como ele conseguiu jogar isso para um texto, né? De emocionar mesmo, mas eu não achava. Eu falei, a marca não tem muito a ver. E depois eu me apaixonei mesmo, assim. E a marca é isso, né? Pão, e eu sou um coração desse tamanho. Por isso que é pão e coração. Quais são os pães que vocês têm lá? Por isso que eu te falei que vocês não são uma padaria, porque padaria remete ao pão francês, ao pão doce, talvez um pãozinho diferente ali. Não, a gente tem uma linha faz uma média de 30 a 40 pães no final de semana, no meio de semana uns 20. Tipos diferentes. Tipos diferentes, entre pães italianos, baguete lemon pepper, focaccia. O nosso carro-chefe é croissant com manteiga francesa. Sabe muito, croissant de almendras, croissant tradicional, pão ao chocolate. E agora a gente começou com sanduíches também, que é o sanduíche na focaccia, né? Igual, que é um cantinho lá nosso, igual da Itália, assim, que fazem muito na hora. Que é nossos bolos e um pequeno empório. E à noite a pizza, né? Então, o pão e coração é diferente mesmo, assim, mas o que eu quis? É engraçado, assim, quando a gente criou a marca, porque quando você vê muito, a maioria dos ateliês se vende muito pouco pão, né? É mais o viennoiserie, que é croissant, e não se vende assim. A Pão e Coração, a hora que abre na sábado e domingo, para não ter nada, tem 12, 15 pessoas esperando lá a porta abrir para entrar. É porque são fãs, né? Eu acho que eu faço um trabalho muito bacana. Eu gosto muito do que eu faço e tenho o maior orgulho de estar lá. Você me falou um pouquinho antes que empreender não é fácil. Quais são as suas dificuldades atuais? Eu acho que nem minha, de todo mundo que empreende nesse país, né? Porque é um país que parece que você está empreendendo, você é o cara errado, assim. Você começa com o Simples, que eu acho um exagero. Simples Nacional, você começa pagando 6%. Ali, numa faixa de venda. Quanto mais você aumenta, mais você paga. Tinha que ser o contrário, né? Você tinha que começar com uma alíquota, sei lá, de 8%, se você vendesse mais, que dando mais emprego, que movimentando a economia, você tinha que diminuir, não, aumenta. Então, são impostos muito, muito caros, impostos em cima de impostos, né? Mão de obra difícil, né? Eu tenho uma equipe muito boa, mas é difícil ter uma mão de obra boa hoje. Leis trabalhistas passadas, assim, tinha que ter uma reforma trabalhista muito séria nesse país, não tem. Então você trabalha para pagar imposto, cara, é muito difícil. Até porque quem gera emprego de verdade não é o governo, são as empresas. Claro que não. E é o pequeno, e o pequeno empreendedor, né? A pequena empresa gera emprego demais, a gente é massacrado, assim, massacrado. Quando você vai pagar imposto, você fala, cara, não acredito que você não ganha o que você paga de imposto. Resumindo isso, vamos, sei lá, paguei 30 mil de imposto, eu não ganho 30 mil. É muito difícil. Nesse país, empreender é um desafio e é uma gaiola de louco. Quem empreende é um louco. Você também está com a dificuldade atual de mão de obra? Cara, eu não posso reclamar, não. Eu tenho pessoas muito boas que trabalham comigo e eu acho que não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para todos. Então eu tento pagar um salário diferente, eu tento que o ambiente de trabalho não seja tóxico, seja bom. Eu falo que a Pão do Coração hoje é uma família, sem demagogia.
Você tem muita... A minha pagueira, o marido dela que trabalha lá, o Iago, que é um garçom, a esposa trabalha, e virou uma família, assim. Outro dia eu ouvi isso, que era o Iago, eu fiquei muito feliz, assim, falou, cara, eu tenho outro emprego, eu gosto mais de vir para aqui, assim, porque ficou uma coisa gostosa, assim, de se trabalhar, sabe? Eu não tenho muito problema com mão de obra por isso. Mas é um desafio, né? Porque a gente está no Alphaville, longe de todos, assim. Então, a minha mão de obra é ali do Jardim Canagá, algumas mais perto, outras de Belo Horizonte, de Nova Lima, mas eu não tenho muito esse problema, mas eu vejo muitos empregadores reclamando muito hoje disso. O Brasil, ou o brasileiro, ele tem uma mania de melhorar qualquer receita. Por exemplo, comer um estrogonofe na Rússia e comer um estrogonofe nosso é totalmente diferente. Sim. Comer uma comida japonesa no Japão e comer a nossa comida japonesa é totalmente diferente, até melhor. Mas e no seu caso, tem alguma receita brasileira? Tem, né? Sim, eu acho que isso aqui é misturar, pegar uma técnica francesa ou técnica italiana, por exemplo, fazer um pão italiano com torresmo, que era muito bom, assim. Tinha um pão de chocolate meu, tem um pão de chocolate meu que eu criei lá no mercado. Hoje aqui adaptei que eu coloco laranja, mas eu acho que na panificação você tem que seguir muito processo. E quando você mistura essas técnicas, esses processos, com o que a gente tem de melhor aqui de culinária, fica muito bacana, né? Tem uma rosca hoje, que assim, eu tenho orgulho de falar isso, que é uma receita da minha sogra, que eu adaptei, lógico, para padaria, mas é uma rosca como se fazia lá atrás, né? Que você faz um pré-fermento, deixa, assa a abóbora. Ninguém tem esse trabalho, né? Os caras se perderam isso, não faz mais isso nas padarias convencionais. Eles vivem em cima de pré-mistura, que aí todas as padarias, que é o mesmo pão, o mesmo gosto, fica tudo sem graça. Como que funciona lá na Pão e Coração? No sentido de vocês são um bistrô, um ateliê de pães e pizzas, e tem também café ou vinho? À noite, sim. O nosso horário é o seguinte: ano passado eu só abria no final de semana para pães e de quarta a sábado com pizza. Então a padaria hoje abre de quarta a sexta a partir das 14h30 e vai até o último pão, deve ser ali para as 20 horas, né? A gente vai até o último pão. Sábado e domingo, sábado de 8 até o último pão, deve ir lá para as 17, 18 horas, até o último pão mesmo, assim. E domingo de 8 às 15. A pizza é de quarta a sábado, de 17 às 22 e sexta e sábado às 22h30. A gente sobe meia horinha aí para as pessoas comerem. Posso tomar um vinho lá? Com certeza. Eu levo a taxa de rolho ou vocês têm uma cartela de vinho? Eu tenho uma carta com uns 30 rótulos de vinhos, assim, nada de exuberante, não, uma carta normal com os vinhos mais consumidos, assim, com preço atrativos. Quarta-feira é rolha free e de quinta a sábado aí tem uma taxa de rolha de R$50, mas pode levar seu vinho, sim. Você é muito bom no pão, na pizza, e agora você está entrando em um ambiente hostil para o mineiro, que é o pão de queijo. Cara, pão de queijo é uma coisa incrível, assim, né? Pode parar para pensar aí agora. Fala 5 pão de queijo bom hoje. É difícil. Hostil porque eu falo, o mineiro, ele ama o pão de queijo. E se a gente comer um pão de queijo com uma qualidade ruim, fala, isso aqui não é o original, não é o nosso. Mas esse é o problema. Não tem pão de queijo legal. São poucos. Você vai falar assim, minha avó fazia um pão de queijo bom. Mas sabe para comer hoje em Belo Horizonte? São poucos lugares que tem um pão de queijo. Eu tenho uma receita de pão de queijo incrível. Assim, lá eu faço... Porque o pão de queijo é o seguinte, o polvilho azedo, ele levanta, né, dá o salto, e o doce traz um pouquinho... o macio, né, que traz a textura para a receita. Então eu tirei esse polvilho doce e coloquei batata baroa.
um cremezinho de batata baroa. E o nosso pão de queijo é o seguinte: para cada 1 quilo de polvilho, você usa 800 gramas de queijo. Então é muito queijo. É muito gostoso. Eu fui até tentar fazer ele congelado agora para otimizar o final de semana. Não tem jeito, não consegue. Senão eu tenho que mexer na receita. Eu não quero mexer nessa receita porque é incrível a receita. A frase ou é bom ou é barato se aplica nisso? Não. Não, eu acho que depende muito do conceito que você vai fazer, mas é difícil você ter um produto bom e barato. Você pode ter um preço justo, assim, eu acho. Justo porque se gasta, porque se faz, mas bom e barato é difícil. Chega alguém cru, que nunca tentou fazer uma massa, fazer um pão. É possível aprender no seu curso? Claro, claro. Eu falo que no meu curso é o seguinte: são 2 dias. É incrível, porque você chega, você já recebe com um café da manhã incrível, assim, com todos os pães que a gente faz. Aí o almoço é sempre um coração, uma pizza, e tem um lanche da tarde. No outro dia você bate todas as massas, a gente faz a parte teórica no início, bate todas as massas, deixa maturando para o outro dia, que é o jeito correto. No outro dia, mão na massa o tempo inteiro assando os pães, né? E a hora que a gente sai, aquela bancada gigante de pão. Porque é pão e coração, né? Farto, né? Acho que pão tem que ser feito para ser compartilhado, assim. E aí a gente divide aqueles pães no final. E o mais legal do curso, que eu falo assim, ó, gente, o meu papel nesse curso, você não vai sair de lá um pagueiro em 2 dias. Você vai sair de lá entendendo o que é um levain. Quem já é um pagueiro entende o que são os pães artesanais, mas você vai sair entendendo o que é um bom pão. Acho que você nunca mais vai ser enganado de comer um pão ruim na rua. E você tem ainda acesso ao Instagram por 60 dias para tirar dúvida. E você vai, se você tiver boa vontade, você leva o seu fermento e continua fazendo em casa. Vai errar 1, 2, 3, 4 vezes, mas vai fazer um pão lindo em casa. Fernando, quando que você saiu do Fernando Padeiro para ser essa potência toda na rede social? Por que potência? Porque é muito difícil o produtor também fazer conteúdo. Você tem que colocar a sua cara ali. Você teve uma barreira? Timidez, eu não levo jeito para isso. Tive, assim. No início, assim, eu nem tinha Instagram. Comecei lá no grano, com o Instagram pequeno. Lembro quando foi 1.000 seguidores, eu fiquei todo feliz, assim, né, contente. Mas eu acho o seguinte: meu papel aqui nesse mundo, já que o pão me deu tanto, eu quero devolver bastantes coisas ainda, sabe? Então, meu papel é informar e tentar dar o máximo de aula possível. Quero levar isso também junto com a internet, assim, sabe? Criar algumas coisas, cursos online no futuro. E aí o desafio é fazer essas coisas. Então, no dia a dia você vai se aperfeiçoando, você vai pegando técnica ali, vai gravando. Eu faço muito trabalho com o Moinho, que já tem 5 anos que eu faço vídeo para eles. E aí virou, mas isso veio sem pensar muito em dinheiro, em nada. Veio normal, assim. Veio com consequência de um bom trabalho, assim, eu acho. A nossa melhor cidade em termos de gastronomia é São Paulo? São Paulo é um pouco diferente, né, do que no Brasil. Isso aqui é muito, né? Tava vindo agora no Uber, o cara perguntou isso também. São Paulo é diferente de BH porque, primeiro, tem mais dinheiro, tem muita gente. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. Mas é uma grande cidade do mundo, né? São Paulo tem nações do mundo inteiro, né? Você anda no Paulista, você ouve 3, 4 idiomas lá. Eu perguntei isso porque a gente, de Minas, a gente prioriza muita fartura, alguns ingredientes. E Paulista ou São Paulo, as padarias de lá, priorizam mais técnicas. Tanto que você pode até encontrar uma variedade melhor ou maior lá.
Eu acho que Minas tem um estado no Brasil que eu adoro. Eu tenho até uma família que tem, meus primos têm vinícola lá, família Beber, lá em Flores da Cunha. Eu acho que o Sul, os caras são muito barristas, né? Eles gostam, amam o estado. E a gente, até uns 20, 25 anos atrás, Minas Gerais eram... Hoje não, hoje a gente já tem orgulho de falar Mineiruai, de trem, né? E eu acho que a nossa gastronomia está cada dia melhorando mais ainda, sabe? Tem muitos chefes, né? Fazendo isso, né? Levando essa gastronomia para o Brasil e para o mundo, né? A gente acabou agora sendo patrimônio da Unesco, né? De gastronomia. Eu acho que Minas é fantástico, tem uns queijos fantásticos, tem culinária fantástica, assim, mas eu volto atrás para te falar mesmo que eu te falei do pão de queijo. A gente precisa melhorar muito profissionalmente, assim. Você fala de um pão de queijo, você fala de 5 lugares que é um pão de queijo incrível. Então a gente precisa, acho que precisava ser um pão de queijo igual é na França com a baguete, assim, precisava ter uma regulamentação de produtos para ser um pão de queijo de verdade, o que ele precisa, qual queijo que ele precisa, né? Mas a culinária mineira é fantástica, eu acho que cada dia a gente cresce muito. Na Pão e Coração, você já encontrou contentamento? Ou você sempre tem a necessidade de produzir algo novo, de criar algo novo? Eu sou inquieto. Você não ficaria satisfeito com tudo que você já tem? Não, eu sou inquieto. Quem me segura um pouco é a Isabela, minha esposa. Sempre as esposas do salvando. Porque eu trabalho muito, assim, eu dedico muito ao trabalho e eu sempre que eu tentando melhorar, sempre que eu tentando fazer alguma coisa nova. Esse ano a gente mudou lá, fez um balcão novo, fez uma história nova, vai vir mais novidades aí. Aí tem a história agora do online, tento mudar o cardápio 2, 3 vezes, ou de 2 em 2 meses a gente muda muito o cardápio. Eu sou bem inquieto, assim. Quando vai surgir a próxima turma de curso? Turma todo mês. Estou com 2 turmas abertas agora para abril. Todo mês a gente tem 2 turmas, uma de pão, uma de pizza, e eu vou fazer agora uma coisa muito bacana, que deve ser a partir de maio, que é a vivência dentro da padaria, assim, né? Então, você quer montar um ateliê de pães, mas você tem muitas dúvidas, você vai ficar uma semana comigo, 15 dias comigo, vivendo aquilo ali, mas é para ver se é isso mesmo que você quer, né? Assim como eu, muitas pessoas que fazem o seu curso, eles nunca tiveram uma vivência prática, cru mesmo, do zero. O que a gente vai aprender no seu curso? Você vai aprender a fazer cultivar o seu levain, se for uma pizza, a fazer uma massa de pizza. Vai aprender a valorizar um bom produto, porque a gente precisa valorizar um bom pão, uma boa pizza. E vai sair de lá conhecendo muito de pão, muito de pizza e fazendo 1 ou 2 pães com certeza. A gente faz 8 ou 10 pães, mas eu acho que pelo menos você sai de lá com seu fermentinho na mão, sabendo o que você tem que fazer com ele e fabricando seus pãezinhos em casa, assim. Deixa eu entrar um pouco, se me permite, claro, no seu lado, Fernando, humano, pessoa. O que tira sua paz? O que me tira minha paz? Cara, o que me tira minha paz são a inveja, é uma coisa que eu acho muito ruim, me tira a paz. E o que me tira muito a paz hoje, assim, são pessoas que... Tem pessoas que parece que saem de casa algum dia isso acontece muito no comércio, assim, você tá um dia ótimo, tá fazendo tudo, e chega uma pessoa, ela tem o prazer de te jogar para baixo, de falar alguma coisa. Isso é 0,1
de todos os clientes que eu tenho, e de internet, de tudo. Quando eu falo isso é no geral. Mas o que me tira a inveja é pessoas ruins, pessoas do coração ruim. Eu sou um cara bem puro, assim, sabe? Eu precisei perguntar isso porque quando as pessoas que estão em casa que agora vai conseguir ter essa dimensão, os seus olhos brilham ao falar de pão, de panificação, de processos. E eu queria saber justamente o lado contrário. O que poderia tirar um pouco essa motivação, essa alegria que você tem de fazer aquilo que você mais ama? Mas tira só por 5 minutos só. Depois eu falo que eu brinco aqui com o pessoal lá assim, que os meus colaboradores falam, gente, isso é de 1.000 pessoas, uma que vai chegar aqui, os 999 são pessoas espetaculares, assim. E como é ter sua esposa como sócia? Ou como chefe? É desafiador. Não, é desafiador. Eu falo assim, porque tudo no início você tem que se encontrar, né? Então a gente começou, ela fazendo tudo, todo mundo fazendo a mesma coisa, assim, né? Ela indo para a loja. Hoje ela fica mais na parte financeira, na parte de cuidar dos bastidores, né? E RH, assim. Mas a Isabela é tudo, assim. Se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou. Só tenho certeza disso. Amigão, como que você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo agora a ter esse processo de iniciação não vou falar sair ou extinguir o pão francês, mas experimentar um pão de qualidade e ver que realmente tem sabor? Primeira coisa é pesquisar, ir até um ateliê de pães, não ficar comprando em rede de supermercados, entender o que é um pão de fermentação natural. O pão de sal, quando ele é bem feito, que eu chamo de pão brasileiro, não tem nada de pão francês, né? Mas quando ele é bem feito, ele não é ruim, não. O problema é que a maioria das vezes não é bem feito, né? E não tem essa maturação. Mesmo ele bem feito, ele não tem essa maturação de 24 horas. Mas é de ir atrás, pesquisar, comer, sentir textura, sentir a sua digestão. Isso é primordial. Quando você come um pãozinho feito de qualquer jeito e quando você come um pão de fermentação natural, sentir a sua digestão, como foi isso faz muita diferença. E melhorar a alimentação. Eu acho que a gente tem que comer melhor, comer menos e comer melhor. É por isso que também não dá para colocar azeite no pão francês, né? No pão brasileiro. E sim na artesanal. Até que daria, né? Para colocar na receita, né? Mas eu acho que você vai elevar muito o preço e não justifica, né? Assim. Mas no artesanal, acho que você tem algumas coisas muito legais com azeite, assim, né? Mas eu acho que é comer, pesquisar, ler. Quem nunca comeu, coma, porque é diferente. Faz bem para sua saúde, você está alimentando a sua alma, a sua saúde, comendo um pão de verdade, cara. Eu falo que um pão de fermentação natural é um pão de verdade. Você me trouxe uma reflexão muito, muito bacana, que o pão é compartilhado. É para você justamente compartilhar o pão. Hoje eu vou comer aqueles pães com a minha família. Vai? Vou. Que bom. Amigão, eu quero te agradecer muito pela presença, de verdade. Obrigado você. Foi um dos episódios mais legais, porque dá para sentir um brilho no seu olhar, verdade nas suas palavras, quando o aspecto é aquele negócio que a gente mais ama, que é o pão. Que bom. Também gostei muito de estar aqui. Meu primeiro podcast, sabia? Infelizmente ou felizmente, a partir de agora você vai ser convidado para vários, tá? Não, mas eu estou à disposição. Eu acho que o pão precisa disso, precisa de ser divulgado, precisa essa fermentação natural picar várias pessoas para cada dia pessoas comam mais pão de qualidade. Gente, é isso. Sigam aí nas redes sociais Pão e Coração. Abra o Instagram agora e vocês terão a real dimensão de tudo aquilo que a gente falou aqui, tá bom? Curtam, comentam, compartilhem esse episódio porque eu vou ali comer meu pão.